Oi, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou dermatologista e a gente vai falar um pouquinho sobre hanseníase. O que é a hanseníase? A hanseníase é uma doença crônica. Então a gente tem, num primeiro momento, uma infecção. Ela é causada por um agente chamado Mycobacterium lepra, que é um agente que ele causa uma infecção de longo prazo e que é bastante demorada para entregar os sintomas. Quando a gente vai avaliar um paciente com hanseníase, é bom a gente definir se teve um contato prévio com alguém que teve a doença, porque a hanseníase não é uma doença que é tão fácil assim de se pegar, não é como uma gripe. Apesar de ter uma contaminação por gotícula respiratória, por contato próximo, ele precisa ser um contato mais prolongado. Então, normalmente é um contato com alguém que trabalha próximo todos os dias, por várias horas por dia, ou entre familiares que estão com contato muito próximo e dormem no mesmo ambiente. A hanseníase, ela tem manifestações que são iniciais e manifestações que se apresentam depois de vários anos de evolução do quadro. Iniciais normalmente são manchinhas. A gente pode ver manchinha branca, sendo que um ponto principal da doença é uma alteração de sensibilidade. Então são manchas que a gente tem uma perda da sensibilidade, inicialmente a sensibilidade à temperatura, e depois vai tendo uma sensibilidade ao toque a partir do momento que a doença vai progredindo. Com a progressão da doença, a gente consegue avaliar também que alguns nervos eles vão ficando mais espessados, então você sente que o nervo está mais grossinho, e alguns pacientes vão tendo manifestações de manchas de um aspecto mais grosseiro, mais vermelhas, com uma bordinha mais elevada, que pode ir modificando esse padrão. Depois de alguns anos de evolução, a gente pode ter algum aspecto de como se fosse um infiltrado, que o paciente ele tem uma infiltração facial na região das orelhas, pode ter um infiltrado em regiões corporais, nodulações, então depende muito. Um ponto que é importante a gente definir da hanseníase é que essas manifestações clínicas vão variar dependendo de alguns fatores, desde o tempo de evolução e passando pela genética do paciente. Então tem pacientes que vão evoluir para um quadro muito mais de lesões eritematosas vermelhas e tem pacientes que têm uma sensibilidade maior que vão evoluir para quadros muito mais graves, com uma manifestação muito mais exuberante. É super importante, caso você tenha tido contato com alguém com hanseníase, que seja feita uma avaliação clínica, de preferência num posto de saúde, para poder definir se você tem manifestações da doença ou não. É muito comum ser feitas algumas medicações para fazer uma prevenção do quadro e é super importante triar todos os contatos dos pacientes, os contatos próximos, para a gente prevenir que tenha essa progressão da doença, porque anos de evolução da hanseníase podem causar sequelas graves, principalmente de parte neurológica. Então, tem pacientes que podem ter alterações de movimentação de mão, alterações de movimentação de pés, alterações cutâneas que podem se tornar para sempre. Então, é importante a gente fazer um tratamento mais precoce possível, porque quanto mais precoce nesse tratamento, menor as sequelas dos quadros e melhor o resultado final do paciente. Com relação ao tratamento, ele é um tratamento que é oferecido de graça nos postos de saúde. Normalmente o paciente deve passar num posto de saúde para ser direcionado para um centro de referência, pois as medicações são medicações específicas que só são fornecidas pelo Ministério da Saúde. Eu acho que é importante vocês focarem muito nesses quadros. Se você teve um contato, vai atrás, procure, porque é um quadro que ele é transmissível, apesar de ser uma transmissão lenta, você pode transmitir para aquelas pessoas que você ama. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, agradeço por vocês terem assistido até o final e até logo!